Agora sim, obrigado, pessoal. Valeu. Então, vamos voltar aqui. Obrigado, Tamires. Agradeço. Vamos voltar, então, aqui a nossa... Eu nunca vi tanto participante numa sala só, então eu fico até um pouco desorientado. Então, a gente tem essa... As místicas eram esse tipo de figura devota, às vezes tidas como santas, até onde eu sei, em alguns casos, elas chegaram a serem tidas como santas, ou foram tidas como santas pela Igreja Católica. Eu não sou muito bom nesse tipo de assunto, mas tem uma bem famosa, eu trouxe um trecho aqui de um texto dela para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Lembrando que, quando a gente fala de perversão, por mais que vocês não tenham, quem não tem relação com a psicanálise, associa a perversão a pessoas que têm prazer na dor, é isso geralmente a primeira imagem que vem na cabeça. Tendo isso em mente, vamos ler esse trechinho do Livro da Vida, que foi publicado pela editora Companhia das Letras, tem tradução em português. Aqui a Santa Teresa d'Ávila, ela descreve a aparição de um anjo. E o que ela descreve é o seguinte: vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Um dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando o atirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas, e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Não se trata de dor corporal, é espiritual, se bem que o corpo também participe, às vezes muito. É um contato tão suave entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade que dê essa experiência a quem pensar que minto. Então, Parece meio fálico também, né? Não, exatamente. Tem algo. Parece que ela está descrevendo uma situação em que ela está sendo penetrada. Né? Parece uma descrição de um ato sexual. Tem um pintor famoso, desculpa, um escultor famoso barroco, que quando foi retratar Santa Teresa d'Ávila, ele fez isso, que é você já deve ter visto por aí, o êxtase de Santa Teresa. É bem esse trecho que a gente leu agora. E você vê que o Bernini, que era um escultor barroco, ele jogou com isso, né? O rosto, aqui eu coloquei em detalhe da figura, ele faz uma figura, os detalhes, é impressionante essa escultura, o pé, as mãos, parece que ela realmente está tendo o êxtase, né? Você pode falar, mas talvez pudesse falar que é um orgasmo, né? Talvez fosse possível. O fato é que, reparem aí que nessa descrição curta da Santa Teresa, a gente tem uma associação entre dor e prazer. Num texto que é religioso, né? Um texto que é religioso. Tem uma outra escultura do Bernini. Essa aqui ele ainda é a mesma coisa. Isso não era só nos textos dela em que aparecia essa ideia do êxtase como algo da ordem do orgasmo, praticamente, né? Aqui você tem a Beata Ludovica, também, da mesma ordem. Você vê que ele até fez com que ela apertasse o próprio seio, né? Se você olhar na escultura, ela está pressionando o próprio seio. Então, é claro para todo mundo que o Bernini estava realmente fazendo essa associação, que eu acho que muitos viam também, que a descrição desses êxtases religiosos tinha quase um caráter de algo da ordem do sexual. Né? Tirando isso, a escultura é impressionante, né? Você vê o drapeado, as coisas, são um detalhe à parte. Sim, a escultura é fantástica. Como ele imita o tecido, né? Tudo com mármore, né? É extraordinário. Agora há pouco eu já esqueci o nome, mas tinha perguntado sobre a questão da Revolução Francesa, e a gente chega aqui na Revolução Francesa, mais ou menos. Como eu disse, o Marquês de Sade, para quem não sabe.
é o autor que do nome dele saiu esse conceito de sadismo. Ele era um aristocrata e libertino, foi preso diversas vezes. Ele foi preso não por conta do que ele escreveu, por conta do que ele escreveu, mas, na verdade, por conta do que ele escreveu, mas não por conta do que ele fez de fato. Embora ele tivesse aí essa palavra muito usada para se referir a essa palavra, libertino, né, que se referia a esses sujeitos que cultuavam o sexo, e tem vários livros dessa época, do século XVIII, livros de natureza erótica, mas o Sade, sem dúvida, é o que mais marcou, porque o Sade, ele leva no nível que, olha, é difícil você ler. Não sei se alguém aqui já fez a experiência de ler o Sade, mas às vezes é difícil de ler, às vezes você tem que ficar parando, porque você começa a passar um pouco mal. O interessante também... Alguém ia fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho o microfone aberto. Aquela história que ele, no fim, ele escreveu com cocô as coisas dele que a gente vê no filme, é verdade? Será? Eu sei, obrigado pela pergunta. Qual que é o filme? Aquele que tem a Cate Blanchett, né? Tem um filme sobre o Sade. Tem essa história, né? Mas até onde eu sei, ninguém sabe se é verdade ou se é mito. Mas assim, é perturbador, e não sei, não seria tão impossível de imaginar, né? O Sade ficou preso muito tempo, e ele escreveu livros, inclusive, isso mesmo, Contos Proibidos dos Marquês de Sade. Ele chegou a escrever livros na prisão, né? Ele foi preso várias vezes. E ele chegou, por exemplo, a ir para um hospício, que achava que ele tinha um problema mental por conta do que ele escrevia. E ele, mesmo às vezes no hospício, preso ali, encarcerado, eles continuavam perseguindo ele, levavam para um lugar mais isolado. Enfim, foi uma figura. Não mataram, ele não foi condenado à morte, mas o tempo todo ele estava sendo perseguido. E a natureza do que ele escreve é realmente perturbadora, né? Muito, muito perturbadora. Eu lembro que tinha um professor da faculdade da USP que ele falava assim: se a pessoa fica escandalizada com 50 tons de cinza, se ela lê o Sade, ela morre. Tem uma parada, tem um infarto. Porque o Sade, algumas curiosidades sobre ele, né? Então, ele era uma figura da nobreza. Uma coisa interessante de um dos livros dele, que eu vou mencionar um pouco a mais aqui, é o Filosofia na Alcova, mas ele escreveu vários. O Filosofia da Alcova, ele parodia o estilo de outros autores do Iluminismo. Vejam, agora a gente saiu da Idade Média, a gente teve um longo período com o Iluminismo, aquele tipo de prática das místicas que eu descrevi até agora, são tidos como coisas doentias. A gente está aqui agora no que se diz, a gente pensa em... A religião perdeu um pouco da sua centralidade, principalmente na França, né, com a Revolução Francesa, muitas coisas se alteram. Há uma série de autores importantes produzindo. Hoje em dia, muito do que a gente tem na nossa cultura como a ideia de ensino laico vem do Iluminismo. Então, tem alguém com o microfone aberto? Está fazendo um barulhão. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu não consigo ver quem é. Então... onde eu estava? Então, o Sade, ele vai parodiar autores do Iluminismo, que tem, por exemplo, livros sobre educação de jovens, por exemplo, como educar os jovens. E o Sade vai criar uma espécie de educação às avessas nesse livro, A Filosofia da Alcova. Eugenie, que é uma moça jovem e virgem, ela é educada nas artes da libertinagem, fazendo paródia aos tratados do Iluminismo, né? Dentro desse livro você vai encontrar filosofia, educação e política também, paródia desses temas, né? Então, filosofia da Alcova. Realmente o texto se diz que é um tipo de filosofia da libertinagem. Mas se fosse só a libertinagem, se fosse a descrição de atos sexuais, seria uma coisa, mas não para por aí, né? A ideia do Sade é realmente suspender todos os tabus num nível assim que a gente fica chocado.
Então, sodomia... sim, o que acontece, né? A religião diz que o sexo ele deve ser voltado para a procriação. É claro que uma figura que é totalmente antirreligiosa, como o Sade, vai defender que o sexo deve ser basicamente sodomia, que é o que acontece na filosofia da alcova. Tipo de sexo que visa somente o prazer. Se parasse por aí, como eu disse, tudo bem, mas o Sade vai defender coisas como incesto. Ele vai dizer que se... Tem um autor que fala que o que o Sade faz, na verdade, é um pouco... Deveria ter algo de cômico nisso, porque ele está quebrando todos os padrões morais. Mas mesmo que tenha algo de cômico, talvez o Sade estivesse rindo do que ele estava produzindo, a gente fica um pouco... Você lendo ali, fica impressionado. Então, ele disse, por exemplo, aparece ali que um pai pode abusar da filha, a filha dele, e Deus não existe, sabe? A verdadeira natureza são os desejos e os impulsos que eu tenho. Então, natural mesmo é você seguir os seus impulsos. Então, se o seu impulso é abusar de um familiar, você abusa do familiar, porque o objetivo da vida é o prazer. Estupro aparece, por exemplo. Coprofilia também aparece. Se vocês não conhecem esse termo, é um termo que tem que entrar para o vocabulário de vocês ou não. É o tipo de fetiche por fezes. Isso aparece também no Sade. A ideia de personagens fazendo sexo enquanto alguém defeca na boca de alguém. Sim, isso acontece no Sade. Não estou brincando. Alguém precisa tomar os remedinhos. Pois é, não é um autor fácil. Zoofilia, realmente, sexo com animais aparece. E o assassinato. Que, como eu disse, o Sade fala que a verdadeira... A gente tem... É engraçado, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo... Se vive no Brasil uma onda conservadora, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que diz que questões de gênero não são naturais. Né? O Sade inventa uma nova ideia de natural, e o natural é tudo aquilo que é aquilo que nos impele. Aquilo que nos impele é o natural, porque é espontâneo, nasce de dentro. O religioso é que para o Sade não é natural. É interessante, né? Pois é, Breno, realmente aparece essa... no fundo dessa gravura, que vocês veem que isso acontece no livro, o que é estranho, porque, vejam só, no iluminismo, a gente vai encontrar essa ideia de domínio da razão, a racionalidade como aquilo que deveria impelir os homens, racionalidade como aquilo que deveria nos orientar. Aí o Sade ele quer fazer uma piada com isso, então os relatos dele de como ele vai construir a cena do sexo, eles estão extremamente pensados, ao estilo iluminista. Então ele constrói verdadeiras pirâmides humanas, assim, com pessoas transando uma em cima da outra, assim, às vezes beirando a tortura. O final da filosofia na alcova realmente muito... A eugenia é totalmente dominada por essa ideia da libertinagem, e ela acaba abusando da própria mãe, usando um objeto de madeira. Subversão está sendo usado aqui como sinônimo de perversão. Eu falo de subversão... como perversão ainda não é uma coisa... a gente ainda... Quando a gente fala de perversão, a gente associa muito a um diagnóstico, né? Então, eu estou tentando pensar aqui sem diagnóstico até agora, porque ainda não tinha. Aqui, enquanto eu estou falando, sim, daria para dizer que o que eu estou chamando de subversão é perversão, mas no livro não é só isso, não. Ele ofende, ele xinga Jesus, assim, fala... Literalmente, ele xinga de palavrões, assim, que um católico, assim, muito... um cristão muito convicto vai ficar horrorizado. Então, nesse sentido de subversão, no sentido de quebrar os padrões de tudo que era tido como aceitável, né? Ali no quadrinho, parece que tem um quadro de um rei que está colocando a mulher na roldana, tá vendo? No meio de todo mundo. Parece um quadro de alguém da realeza, assim, Tá. colocando... Você tem razão, porque, na verdade, essa questão aí
entendo que tem isso, né? A libertinagem era para a nobreza, né? Sádios são essas pessoas próximas, né? Era em meio à nobreza, né? Que você podia ser como se diz, libertino. Alguém falou, é como um mecanismo de controle para o que foge à regra. Eu acho que isso é interessante, porque, de certa forma, como tudo que é tabu ele faz, e ele cria... Quando você vai lendo o livro, é um pouco estranho, porque ele vai criando verdadeiras regras. Você sobe em cima dele, você usa um objeto X, e ele cria umas coisas assim, quase da ordem de uma coisa meio estética, assim. Ele constrói. Então, ele acaba... A ideia é ir cada vez mais longe nessa subversão, mas uma ideia de que... Alguém já disse isso, que às vezes... Não sei se foi isso que o Tomás quis dizer, mas de uma maneira que às vezes parece que a subversão fica sob controle. Que aí você já mapeou todas as possibilidades de subverter as situações, então ela está sob controle. Já teve alguém que comentou isso, já. Tinha alguma outra coisa que eu queria falar. E dentro desse... Não está aqui, né? Senão a gente ficaria... Sobre o Sade, daria para ficar um tempão falando. Dentro desse Filosofia da Alcova, tem uma proposta de república. Lembre que a Revolução Francesa ocorreu, né? Então tem um texto, um manifesto político dentro da Filosofia da Alcova, que na França chegou algumas vezes a ser publicado independente, que eu anotei aqui, eu revi ontem, inclusive, franceses mais um esforço, se quereis ser republicanos. Só mais um esforço. Nesse livro, é um panfleto dentro do livro. O livro alguém dá para Eugenie. Então, assim, olha esse panfleto político aqui, uma proposta de governo. Essa proposta de governo diz coisas do tipo, matar é um tabu? Não deveria ser. E aí o escritor do panfleto dentro do livro, ele fala, veja bem, né, uma vaca é muito mais útil que muitos homens, e a gente mata vacas, então por que a gente não pode matar homens, né? Às vezes até faz um serviço bom para a civilização. Ele fala também que ele tem uma proposta de que todas as mulheres deveriam ser prostituídas. Todas. Mulheres não deveriam ter dono, ele fala. Devia ser a liberdade. O que é a liberdade para ele? É ter casas, grandes prostíbulos, onde as mulheres vão lá e os homens podem ter relações com elas, e elas podem ter relações com quem elas quiserem. Alguém chega a falar no panfleto, ele chega a argumentar, então essas mulheres vão ficar grávidas e a gente não vai saber de quem são os filhos. Ele fala assim, o ideal é isso mesmo, o ideal é que os filhos não tenham pais, porque a questão da família é uma forma de controle, e o que a gente está visando aqui é a liberdade absoluta, isso que a República deve visar. Então, basicamente, é um panfleto político bastante curioso. Tem vários livros escritos sobre esse panfleto político. E é isso, a questão da... Ele também propõe que todo mundo tem que ter o seu corpo disponível ao outro. Então, essa ideia de mulheres escolherem com quem elas querem ter relação, para ele não pode acontecer, assim como os homens não podem escolher com quem eles querem ter relação. Toda uma lógica bastante chocante de uma possibilidade de uma república. Né? Uma república da subversão, uma política da perversão, uma república sadista, porque não. Então, alguém tem alguma pergunta ainda sobre o Sade? Bom, a gente pode voltar daqui a pouco também. Né? Alguém falou, isso é meio sofista. O Sade se alguém quer um material para estudar e tem coragem, né, de ler a obra inteira do Sade, porque tem livros piores, né? Tem 120 Dias em Gomorra, que é pior ainda. Ali realmente tem questão de homens que se prendem no lugar e aí fazem experiências, né? E aí fazem, sei lá, figuras comerem fezes e coisas desse tipo acontece ali também. Sexo e tortura se misturam.
Interessante como, ao mesmo tempo em que ele prega a liberdade, ele tira a liberdade de escolha de parceiro. Bianca, sim. Ele presume, o Sade ele era um cara muito lido, inteligente, né? Ele presume esse argumento. Aí ele, como contra-argumento, ele dá que as mulheres também poderiam ter quem elas quisessem. É a justificativa dele. Pois é. Gente, Vênus de Peles é um livro do Leopold von Sacher-Masoch. Se vocês já identificaram o nome, sim, esse nome Masoch deu origem ao masoquismo. Ele que é um autor bem mais recente, né, já é do finalzinho do século XIX. É a partir desse livro, Vênus de Peles, que surge a ideia do masoquismo, que surge a palavra, né, masoquismo, e depois vai entrar para os manuais psiquiátricos. Não é um livro, longe de ser um livro tão perturbador quanto as obras do Sade, que a gente está falando de um autor que as descrições sexuais, na verdade, são muito ligeiras, assim, quase você entende nas entrelinhas. O fundamental aqui nesse livro é outra coisa, né? BDSM. O que é BDSM, Hugo? BDSM. BDSM, o Hugo disse no chat, né? BDSM hoje tem bastante conceito de Sade, pelo pouco que eu conheço. É sadomasoquismo? É sadomasoquismo? Isso é uma questão que eu acabei não introduzindo no começo para vocês, mas essa questão de sadomasoquismo, a gente vai ver que nessas aulas a psicanálise separa, né? Talvez não o Freud, mas isso vai ser separado, né? Hoje em dia, a gente fala de sadomasoquismo, quase como se fossem duas peças do mesmo jogo, que elas se invertem e elas são duas faces da mesma moeda. Mas não é assim para a psicanálise e para outros autores também. Mas, com certeza, existe uma cultura, né? Dá para dizer isso. Existe sim uma cultura, né? A gente não pode esquecer, tem uma questão realmente da... Obrigado. Bondade, disciplina, dominação e submissão. O que a gente, se acontecer o curso do jeito que eu planejei na minha cabeça, a gente vai entender pelo menos o que está em jogo nesse tipo na questão da submissão, na questão de alguém que só sente prazer quando entrega seu corpo a uma dominatrix, por exemplo. A gente vai entender, talvez a gente entenda o que está em jogo aí nesse tipo de cultura e ritual, né? Sem dúvida. Mas esses autores são fundamentais para toda essa discussão, né? Esse Vênus de Peles, como eu disse, é bem menos chocante, absolutamente menos chocante. Tem algo até de romântico nesse livro, e tem esse trechinho que eu separei para vocês. Só se pode, esse é o narrador, né? O Severin, ou Severin, depende de como vocês quiserem. Só se pode verdadeiramente amar o que está acima de nós, o que nos oprime pela beleza, pelo temperamento, pelo espírito, pela força de vontade, e se torna nossa déspota. Qualquer pessoa sabe e sente que o pleno prazer e a crueldade são entre si aparentados. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, está dando um ruído. O livro, basicamente, o Severin, ele tem uma espécie de fetiche ele tem essa fantasia com uma mulher de pele, com um chicote na mão. Sim, alguém fala, Júlia falou assim, Vênus de Pele seriam tipo 50 tons de cinza do século XVIII, né? Século XIX, desculpa. Talvez seja. É interessante porque ele se apaixona pela Wanda, chama Wanda o nome da personagem, e aí eles uma coisa meio romântica, né? Não, se você deixar de me amar, né? Ela fala, não, eu vou te amar para sempre, e depois vira aquela discussão, não, mas se um dia você deixar de me amar. Nesse meio tempo vai surgindo o assunto do Severin falando que ele tem um certo prazer por mulheres fortes, mulheres que castigam, mulheres que punem, que ele acha isso erótico e tal. Tem um quadro do Renascimento, de uma mulher que... O quadro ficou conhecido como Vênus de Peles, porque a personagem parece uma Vênus com um casaco de pele. E o Severin, ele meio que quer viver essa fantasia, e é engraçado que o amor deles é uma coisa meio quase romântica, e o Severin vai quase convencendo ela
a levar a sério essa questão de chicotada. Ele fala desse prazer, né, de uma mulher de casaco de pele, um chicote. E ele vai se submetendo até o momento em que ela fala, não sei se eu vou te amar para sempre. Ele fala, a gente já sabe que ele tem um certo prazer por mulheres fortes e cruéis. Ele fala, prefiro ser o seu escravo a te deixar. Ela fala, então você vai ser meu escravo. Ela até obriga ele a assinar um contrato de que ele é o escravo dela, e ela dá chicotadas nele, ele literalmente serve ela, beija os pés e coisas assim. Tipo. Mas é um livro, não é tão chocante como os outros, né? É um livro interessante, é um livro importante, porque surge aí a ideia de masoquismo, a partir do nome do Leopold Mazor, ou da Mazoch, como alguns brasileiros já vêm falando, Zacha Mazor, que parece que existe um livro, eu nunca vi esse livro, mas parece que a esposa dele escreveu um livro, ele gostava desse tipo de ritual, né, de ser chicotado por uma mulher forte, né? Ele gostava, ele tinha era uma fantasia dele, né? Que ele descreve nesse livro, descreve em muitos outros livros, mas que eu saiba, só Vênus de Pele está traduzido para o português. O Tomás comentou, interessante que até então, nesse momento histórico, a gente percebe que perversão está intimamente ligada à questão de sexualidade genital, até hoje talvez, mas existe um mundo e uma estrutura clínica chamada de perversão. Pois é, Thomas, eu acho que o Tomás. Esse é um ponto-chave para a gente, porque a psicanálise, para quem ainda não conhece a psicanálise tem uma ideia do que é o sexual, que é uma coisa que não se restringe apenas ao sexo genital, né? Isso é uma questão importante. E então a psicanálise vai falar de uma estrutura perversa que não se manifesta só na questão da sexualidade, ou sexualidade no sentido expandido, que é como a psicanálise trabalha. Se tudo der certo, a gente vai entender isso a seguir. E interessante também, não sei se vocês fizeram essa associação, mas se a gente lembrar do que a gente viu agora há pouco, né? Essa questão de o prazer e a crueldade são entre si aparentados, a gente lembra ali do relato da Santa Teresa, né? Que ela fala do anjo que perfura ela e fala que prazer e dor estão ligados, né? Ela sente muita dor e logo muito prazer. Essa associação que vai ser importante aí para que a gente vai ver. Vamos para o próximo slide. Aí a gente tem um novo momento da psiquiatria quando surgem realmente os diagnósticos psiquiátricos, né? Aqui o que é Richard von Krafft-Ebing escreveu esse livro chamado Psicopatias Sexuales. Eu não conheço a tradução, está em inglês esse livro. Eu li alguns capítulos em inglês, mas eu estou aqui com a tradução, uns trechinhos para vocês. É um livro que fez... reparem que a coisa mudou completamente, né? A gente tinha ali a Idade Média, a gente tem o Iluminismo, o predomínio da razão, tem esse Sade, que é essa figura aliás, esqueci de comentar, a Rodine Lescaut fala que o Sade é uma espécie de iluminismo sombrio, né? Uma espécie de figura que é dominada pela razão, mas ao mesmo tempo uma razão no nível da questão do sombrio, né? Do tabu e tal, de quebrar tabus e de forçar os limites. Psicopatias Sexuales já é um tipo de livro que tenta organizar todas essas questões que a gente viu até agora no campo da psiquiatria, né? E o problema do Krafft-Ebing é que o que ele vai fazer, ele vai colocar isso no sentido o ponto de vista moral dele vai pesar bastante nessa questão de como ele vê a questão da perversão, né? A tradução aqui é do Vladimir Safatli, porque ele deu esse trechinho no curso, eu peguei de lá. Vladimir Safatli, professor da Universidade de São Paulo de Filosofia, que é uma figura... Muita gente, como eu também, se aproximou muito da psicanálise por conta de textos dele sobre Lacan. Figura importante. Trechinho do Krafft-Ebing, primeira página do livro, capítulo 1. A propagação da raça humana não é deixada ao mero acaso ou aos caprichos do indivíduo. Aqui já vai ficando claro para a gente que ele está dizendo, o Krafft-Ebing está dizendo, o sexo serve à procriação.
para isso que serve o sexo, né? O sexo tem uma função. Lembrando que o Sade falava que a função do sexo é o prazer em si, prazer pelo prazer. Então, de acordo com o Krafft-Ebing, a propagação da raça humana não é deixada ao mero acaso ou aos caprichos dos indivíduos, mas é garantida pelas leis escondidas da natureza. Você fala que leis escondidas da natureza, que coisa curiosa. Leis escondidas da natureza, provavelmente ele está falando de Deus e dessa questão religiosa aí. São reforçadas por um impulso poderoso e irresistível. Sem dúvida, a vida sexual é o fator poderoso no indivíduo e nas relações sociais do homem que revela seu poder de atividade. De adquirir propriedade, de estabelecer morada, de despertar sentimentos altruístas diante de uma pessoa do sexo oposto, tanto em direção ao seu próprio interesse, quanto ao interesse de toda a raça humana. Então, os elementos estão aí, né? Sexo normal é que a sexualidade envolva um homem e uma mulher, com o objetivo da procriação. É claro que os sentimentos do homem e da mulher estão envolvidos, mas é por um bem maior, né? Quase essa ideia do Krafft-Ebing. Esse livro tem não vou trazer, eu não coloquei aqui, mas nos slides, mas ele enumera vários tipos de doenças psiquiátricas, né? E o sadismo aparece lá no meio. Eu acho que a atração por fezes, também, que eu falei agora há pouco, também aparece lá. Ele faz uma grande lista de perversões sexuais, né? Outro trechinho dele, que além de bem conservador, era também bastante... Bom, a mulher muçulmana é apenas um meio para a gratificação sexual e para a propagação da espécie. É uma coisa terrível, né? A mulher muçulmana é apenas um meio, é um objeto, né? Para a gratificação sexual e para a propagação da espécie. Enquanto no bálsamo ensolarado, aqui vem a poesia de quinta categoria, né? Enquanto no bálsamo ensolarado da doutrina cristã desabrocham suas qualidades divinas como esposa, companheira e mãe. Que contraste! Está assim mesmo no texto. É curioso, mas o Krafft-Ebing, ele vai pensar a sexualidade a partir de uma ideia de padrões morais de comportamento. E vai colocar a homossexualidade como vai aparecer ali como do âmbito da anormalidade, né? A homossexualidade. Pegar aqui um comentário do Tomás, com essa recapitulação, é curioso também pensar que não é de hoje que as questões relativas à sexualidade são levadas mais para um sentido do instinto ao invés da pulsão. Desde sempre uma proposta de uma sexualidade protocolar, com passos e caminhos a serem seguidos. Sim, e isso aqui vai ficar claro nesse autor, importantíssimo, alguns de vocês talvez conheçam, o Michel Foucault. O seu primeiro volume da História da Sexualidade, ele vai fazer uma crítica, e isso envolve o Krafft-Ebing. Ele vai questionar essa questão de você normar, porque quando você cria um padrão como o Krafft-Ebing, você determina o que é normal e o que é anormal. Só que definir o que é normal e anormal não é um detalhe. Quando você diz que isso aqui é anormal e não é natural, você pode prender essa pessoa, pode enjaular ela, pode colocar ela numa instituição psiquiátrica onde ela vai passar pelas mais terríveis torturas, né? Então, separar o que é normal e anormal é muito perigoso, né? A partir do momento que você diz isso é normal, você está determinando que é normal. No caso do Krafft-Ebing, você está mencionando isso aqui é anormal. E a coisa fica feia. Bianca comentou, sim, completamente o oposto do Sade, né? Provavelmente com o Krafft-Ebing, o Sade era o próprio demônio, né? Muito provavelmente. Então, o que diz o Foucault? Um capítulo chamado A Implantação Perversa. O nome já diz muito, né? É implantação perversa. Ele está dizendo que a ideia de perversão é uma coisa artificial, ela foi implantada. Ela vai determinar o que é normal e o que é anormal. Ideia do Foucault, né? Multiplicam-se as condenações judiciárias das perversões menores. Anexou-se a irregularidade sexual à doença mental. Da infância à velhice foi definida uma norma de desenvolvimento sexual
e cuidadosamente caracterizados todos os desvios possíveis. Então, isso é o normal, isso são os desvios. E ele determina, né? Não só ele, outros autores também fizeram isso. Organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos. Em torno das mínimas fantasias, os moralistas e também, sobretudo, os médicos trouxeram à baila um vocabulário enfático da abominação. Isso não equivaleria a buscar meios de reabsorver em proveito de uma sexualidade centrada na genitalidade, tantos prazeres sem fruto? O que ele está questionando aqui é o prazer vira uma coisa da ordem do proibido, né? E do errado. Né? Toda esta atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade há 2 ou 3 séculos não estaria ordenado em função de uma preocupação elementar? 2 pontos. Assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir a força das relações sociais. Em suma, proporcionar uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora. O Foucault já presume aí um pouco da psicanálise, né? Tem essa ideia de que a sexualidade não se, para a psicanálise, não envolve simplesmente a questão do ato sexual, mas ela tem a ver aí com uma espécie de potência que move os sujeitos, né? E o que o Foucault está dizendo aí é uma espécie de doutrinação, né, que separa os sujeitos e determina eles e diz como que a sociedade deve funcionar melhor, para que um grupo de sujeitos domine essa sociedade e mantenha as suas formas de controle. É basicamente isso que ele está dizendo. Controlar corpos, sim. Tem um outro livro do Foucault muito bom, ele fala de corpos dóceis, né? Criar corpos que não se rebelam. Curiosamente, detalhe, né? Aqui, mais ou menos um parênteses, porque em algum momento, a gente vai voltar a isso, acho que na segunda aula. Maio de 68, esse movimento que os jovens vão para a rua e pedir liberdade, são contestações políticas que também pedem o fim da moralidade em relação ao sexo e ao corpo, né? Vocês veem que essas coisas estão articuladas, né? Não se separam, né? Ali era uma mobilização política de mudanças sociais, mas uma mudança também na esfera do corpo, né? O direito ao aborto, né? E a gente vê que essas questões é incrível, né? Porque se um tempo atrás a gente trouxesse essas questões, era uma coisa. Hoje em dia, com esse levante conservador que está no mundo inteiro, né? Polônia, por exemplo, não tem a questão do aborto está totalmente em xeque. A questão da homossexualidade na Hungria, né? Tudo isso... Enfim, pode falar. O texto do Foucault é de que ano? Eu esqueci de pegar o ano, mas se você quiser eu posso colocar no grupo depois, talvez eu tenha só um para saber PDF. se estava no espírito da época. Assim, O espírito da... Olha, eu não sei ao certo, mas o Foucault, a grande produção dele foi ali anos 70 e 80, eu acho, né? Então, seria ali... Maio de 68 era uma coisa muito familiar para ele, né? Ele tem uma foto famosa, né? Ele ali junto das manifestações. Né? Isso, o Sartre. Tá. Isso mesmo. Então, a gente vai voltar nisso, espero, na aula de quarta-feira. Sobre o Foucault, lá mais alguma pergunta? Não, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Minha publicação, 1976. Obrigado. Falaram aqui 1976. Essa foto aqui, na verdade, é só porque eu lembro que no grupo as pessoas falaram para mim, algumas pessoas falaram se esse curso podia ser frequentado porque não entendia de psicanálise, né? E aí eu achei que era interessante esclarecer. Então, a primeira pergunta tinha a ver com isso, né? Psicanálise, quando a gente fala a gente sempre lembra do Freud, inclusive é uma coisa curiosa, né? Sempre que tentam atacar a psicanálise, vocês podem reparar nisso, sempre tentam destituir o Freud, né? Sempre atacam o Freud, porque é quase uma lógica assim, se eu acertar o líder do bando, eu derrubo a gangue inteira, né? Psicanálise tem uma história muito vasta, e aqui eu separei 5 autores que eu gosto. Deixa eu voltar aqui que eu fiz aqui.
Não sei como que eu risquei minha própria tela. Vamos voltar aqui. Aqui alguns autores que eu acho importantes para quem não conhece a psicanálise, autores, teorias às vezes que divergem muito, né? E algumas das faces da psicanálise, né? Então tem aí o Sándor Ferenczi, que é o primeiro da Hungria, que foi o braço direito de Freud. Então, tem um podcast, vocês encontram tanto no Spotify como em outros agregadores de podcast também sobre um grupo de brasileiros diferentes, e cada episódio comenta um texto, foi um autor importante, a Melanie Klein, com a psicanálise infantil, principalmente, o Winnicott, o britânico, a Françoise Dolto, que é a francesa, e o Jacques Lacan, que vai ser a nossa referência aqui, pelo menos. Mas todos autores interessantíssimos, só para vocês entenderem, assim, para quem é novo nesse assunto, a psicanálise começa por Freud, mas ela realmente segue por vários autores, né? São mais de 100 anos de história da psicanálise, né? Não tem muita coisa para ler, e às vezes em divergências muito poderosas, né? O Winnicott era completamente diferente do Lacan, né? Lacan tem um nível de complexidade de ler que é muito grande, é diferente da Melanie Klein, por exemplo. A Melanie Klein, ela não tem curso universitário, né? Ela é uma psicanalista que era uma coisa nova na época. Ela é uma psicanalista que ela não fez medicina ou né? Não se especializou em psiquiatria, que era o caso de alguns deles, né? Então vamos. Tiago, Diga. no começo da aula você falou um pouco sobre a relação entre psicologia e psicanálise, que é mais direta aqui no Brasil, mas que isso não necessariamente é a ordem em outras regiões. Não sei eu sei que foge um pouquinho do escopo da aula, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, seria legal. Eu não sei se eu respondo agora ou se eu respondo ao final da aula, mas eu posso dar uma palhinha, que a psicanálise, até hoje, vocês nunca vão encontrar um psicanalista com CRM, com número de identificação. Porque a psicanálise não é uma coisa que ela foi formalizada por opção dos próprios psicanalistas. Então, no mundo inteiro, a situação é muito diferente de um país para o outro. No Brasil, por exemplo, a formação de psicanálise é uma formação, mas o que você ganha no final não é um diploma de que você é psicanalista. Você ganha quase um certificado de horas ali de que você frequentou atividades envolvendo psicanálise. No Brasil, por exemplo, para você ser psicanalista, você precisa ter um curso universitário, qualquer um, e a maioria das instituições. E você frequenta essas escolas de psicanálise, você estuda ali, e aí você entende como aquilo funciona, você participa de grupos de estudo, você às vezes começa atendendo uma pessoa, você tem um psicanalista que te acompanha no desenvolvimento desse caso. Então tem muito psicanalista que é psicólogo, e tem muito psicanalista que não é psicólogo, né? Então, essas coisas não estão atreladas. Mas, por exemplo, na Alemanha, que eu não falei para vocês, eu estou na Alemanha agora, que está um calor terrível aqui. Eu tinha entendido que no Brasil está o inverso, né? Está um frio dos diabos. Na Alemanha, para ser psicanalista, você tem que ser formado em medicina ou em psicologia. Senão, aí quando você tem um desses dois cursos, você vai para uma formação em psicanálise. Então, muda muito de um lugar para o outro, né? Então, a gente pode depois... Escutando Ferenczi. Obrigado, Igor. É isso mesmo. Então, se vocês quiserem, assim, mas talvez mais para frente, a gente pode voltar nesse assunto, porque às vezes até gente muito interessada em psicanálise não sabe o que diabos é preciso fazer para se tornar um psicanalista, né? O que acontece é que as diferentes instituições de psicanálise, elas não se conversam. O Lacan foi expulso, por exemplo. Jacques Lacan foi expulso da IPA, que é uma instituição internacional de psicanálise fundada lá atrás pelo Freud. Então, tem uma outra escola. Então, essas escolas nem se conversam. Então, dependendo da formação que você escolhe, você vai ter um viés ou outro. Então, é um debate muito vasto. Tem uma faculdade fatorizada pelo MEC, mas, assim, o mundo da psicanálise vai soar como uma coisa bastante complexa. Assim, no resto do mundo, as pessoas vão olhar e não vão entender. Muitos psicanalistas, se for na França falar que eu fiz uma faculdade de psicanálise, acho que ele não vai entender o que você está querendo dizer com isso, não. Então, e para muitos psicanalistas é errado ter uma faculdade de psicanálise. Você fala, como assim é errado ter uma faculdade de psicanálise? É uma coisa que a gente pode conversar depois, né? Mais para frente a gente pode voltar nesse assunto. Mas fiquem
Podem perguntar, sim, viu? Fiquem à vontade para perguntar. Eu sei que... Fala. Licença, assim, que você falou sobre aí na Alemanha, você precisa fazer a psicologia ou medicina. Aí, nesse caso, a psicanálise seria próxima à psiquiatria? Não, Oi. alguém abriu o microfone e está falando com uma criança. Se puder mudar, por favor. Perdão. Imagina, fica tranquilo, acontece. Com criança ainda, né? Às vezes abre o microfone para falar, a criança vem gritando, né? Mãe, tá pegando fogo na cozinha, né? A criança faz parte. Não, não é, é quase... Até é uma discussão, realmente, o que é a formação em psicanálise. O Lacan tem uma ideia do que é a formação em psicanálise. A IPA tem outra. E isso vai mudando, né? Os psicanalistas têm ideias diferentes do que os grandes pais de escolas psicanalíticas, eles têm ideias bem diferentes do que é a formação. O Lacan achava que era frequentar uma escola lacaniana, fazer parte daquilo que ele chamava de um cartel, que é uma espécie de grupo de estudos. E eu esqueci outra parte do tripé. Frequentar essa escola, fazer parte de um cartel. Nunca esqueço, dessa vez eu esqueci. Tem um tripé de coisas fundamentais que ele achava que eram precisos para análise. E isso foi discutido. Tem teses sobre o que é a formação de psicanálise em Lacan, por exemplo. Tem textos do Freud dizendo qual que é a formação do psicanalista. Não é uma coisa tão fechada. Eu não lembro. Não lembro. É supervisão que o Lacan fala? Mas, enfim, tá dentro, né? Sem dúvida tá dentro. Supervisão é fundamental para quem está começando. Para quem está começando, na verdade, é sempre bom ter um analista mais experiente para recorrer, porque você escuta. Porque, bom, quem é analista, quem trabalha dentro da psicanálise, sabe que não é, que é uma experiência muito marcante, né? Tanto fazer análise, quanto... Vamos lá, então o Freud é a nossa referência aqui para os textos sobre a perversão. Agora a gente vai ver como é que a perversão chega nos escritos do Freud. Eu separei alguns textos aqui, trechos de textos fundamentais dele. Tem os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um texto de 1905, não me falha a memória, não, 1915, A pulsão e seus destinos, Bate-se em uma criança, o problema econômico do masoquismo e fetichismo. Esses são textos mais que têm trechos com comentários mais longos, né, sobre a questão da perversão. Eu tinha recomendado para vocês, se alguém tiver interesse, esse livro da Autêntica tem vários desses ensaios, se chama Neurose, Psicose e Perversão, editora Autêntica. Por que esse texto é bom? Porque é uma tradução direta do alemão, e a maioria das traduções do Freud para o português vem do inglês. Então, durante muito tempo, quem detinha os direitos da obra freudiana fez a tradução nesse sistema. Pegou os textos traduzidos do inglês e traduziu para o português. Então, tem um telefone sem fio aí, várias coisas, problemas de tradução bem graves. Mas o Freud agora caiu agora em domínio público, então várias editoras estão traduzindo direto do alemão. Fala. Você acha difícil colocar isso no... Como é que chama? Desse escritinho aí, o nome desse livro? No chat, você quer que eu coloque o nome no chat? Por favor. Tá. A senhora está no grupo do WhatsApp também? Você está no grupo do WhatsApp? Não. Tá. É que eu mandei um link do WhatsApp no e-mail e lá eu estava mandando... Então tá, eu acho. Mas se eu quiser, eu mando daqui a pouco também. Não precisa, eu acho. Sério. Obrigada. Imagina, Paula, desculpa. Desculpa aí. A Companhia das Letras tem um problema, tenho medo de me alongar. Tem um pequeno problema, porque tem uma palavra que é chamada de Trieb, o Freud fala Trieb. Trieb em alemão, no alemão comum, é impulso. Né? O Freud usava isso e o tradutor inglês do Freud, ele traduziu Trieb por instinto.
Só que aí, quando você vai ler o texto, Trieb está traduzido como instinto e instinto está traduzido como instinto, mas Trieb e instinto para o Freud eram coisas diferentes. Aí, só Deus sabe que passou pela cabeça do Paulo César, que é o tradutor da Companhia das Letras, que se acostumou no Brasil a chamar Trieb, a traduzir por pulsão. E aí ele falou que não, isso é um vício dos lacanianos, e traduziu por instinto de novo. E aí no prefácio ele fala, não, mas quando vocês estiverem lendo, é só substituir, quando achar a palavra instinto, traduzir por pulsão. Aí a gente se pergunta, mas se é para ficar trocando mentalmente, por que ele já não trocou, né? Então, parece que não faz muito sentido, parece quase uma birra de tradutor. Foi isso que o Luiz Alberto falou aí. Então, nosso primeiro texto, uma das partes mais difíceis da aula, começa agora. Primeiro, uma coisa fundamental para entender a perversão na psicanálise é que para entender a ideia de perversão na psicanálise é preciso entender o complexo de Édipo. Eu vou tentar explicar de uma maneira bastante rápida, rápido, veloz e furioso, que é o complexo de Édipo em pouquíssimas linhas. Para a psicanálise, o complexo de Édipo, por Freud, talvez para outros analistas menos, mas por Freud e por Lacan também ainda tem a centralidade diagnóstica, porque o modo como você resolve o complexo de Édipo, como você sai do complexo de Édipo, ele vai definir o que o Freud vai chamar vai definir a estrutura, né? Pelo menos para os lacanianos, né? A gente vai ver que o Lacan estabeleceu isso. O Freud tinha uma outra forma. Mas o complexo de Édipo, que tem a ver, sim, com aquele momento em que, falando assim, grosso modo, mas para que a gente consiga avançar, a criança ela tem uma relação fusional com a mãe, para o Freud, e a criança, primeiro essa relação fusional e de achar que a mãe é um objeto para ela, né? A forma de dizer, talvez. E acontece esse momento de uma espécie de corte que faz a criança notar que a mãe não é um objeto da criança, né? Ou que a mãe não é a criança não é o único objeto do desejo da mãe, né? Existe um corte, existe uma espécie de cisão e nesse processo o Freud vai descrever um dos temas mais famosos dele, que é a ideia do complexo de castração. Ele diz que a criança sente que ela pode ser castrada, o menino, no caso, né? No caso da menina sempre causou mais problemas, que a menina entende que ela é castrada, essa é a ideia do Freud. A gente pode discutir isso depois, mas essa basicamente a ideia. Mas a questão é que esse complexo de Édipo seria esse momento em que a criança sai dessa unidade funcional com a mãe e meio que ela se abre para o mundo, para alguns autores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, Lévi-Strauss ele vai perceber no livro Estruturas Elementares do Parentesco que o Édipo é uma questão universal, por exemplo, até nas tribos indígenas, a questão da proibição da mãe e a questão do incesto é fundamental em todas as culturas indígenas. É o que o Lévi-Strauss levanta, e ele vai dizer, é como se o Édipo fosse realmente uma norma, um processo que separa os sujeitos da natureza para o mundo humano, né? Essa primeira norma, a mãe é proibida, a mãe é interditada, é aquilo que separa, e é aquilo que introduz esses sujeitos no universo da cultura. Essa é uma forma que marcou muito a leitura do Lacan, que era o complexo de Édipo. Curiosamente, eu lembro, às vezes, quando a gente fala de psicanálise para alguns colegas pessoais, né, o pessoal fala, mas você acredita nessa história de que o filho ama a mãe, né? É curioso, ou a filha ama o pai, né, esse tipo de coisa. Um pouco mais complexo no caso da filha, porque o Freud vai dizer que a ligação ao pai acontece depois, né? Já é o processo do Édipo. Mas eu lembro que eu vi um tempo atrás um vídeo de uma criança que pediu o pai em casamento, né, quando ela era pequena. Aí vocês falam, mas
Poxa, mas é só uma criança, né? É que acontece que para a psicanálise, quando fala que o filho deseja a mãe, não é o desejo no sentido do desejo do ato sexual. É um desejo que envolve, sim, a sexualidade, mas no sentido largo da psicanálise, que orienta os sujeitos, mas não necessariamente envolve a questão da genitalidade, porque a criança não tem, isso ainda não aconteceu, né? A questão da sexualidade voltada para a genitalidade, né? E o processo de corte é o processo de não do pai, é aquele momento em que a criança há um corte, né? A criança tem que parar de dormir na mesma cama da mãe, a criança sofre algum tipo de, dentro da casa, algum tipo de interdição, é o momento em que essa unidade fusional, que é uma fantasia, ela se abre, né? A criança se abre para o mundo, né? O Lacan, talvez. Essa explicação foi bem rápida. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? O Luiz falou do complexo que criança escapa, o livro do Násio. O Násio é muito bom. Eu gosto bastante. O Násio foi um lacaniano, Násio é argentino, né? Nasceu na Argentina, né? Um autor fundamental. É interessante também que o Lévi-Strauss fala desse processo para a cultura e a troca das mulheres e vínculo entre as comunidades. Obrigado, Tamires. É bem isso que o Lacan vai pegar, né? O Lacan vai ler o Complexo de Édipo através do Lévi-Strauss, né? Freud, então, deve ter tido, com certeza, embates com defensoras do feminismo. Teve muitas, né? Até hoje, a psicanálise, até hoje, tem um longo debate com as questões do feminismo e dos movimentos LGBTQ. A gente pode pensar na função também, além de... não sei se eu entendi essa pergunta. A gente pode pensar na função também, além de pai, mãe, como mulher. A questão é que, ao fim do complexo de Édipo, o que vai acontecer é que o sujeito vai perceber que a mãe é interditada e ele é como se ele percebesse que o objeto do amor dele ele tem que buscar no mundo. Basicamente, é um pouco... Se a gente entender assim, talvez a gente entenda melhor. Você interdita a mãe, você abre para essa criança a questão, o mundo, né, como possibilidade. Do fusional, desse universo fusional e fechado, no universo do mundo, e assim também para... E a questão, por exemplo, da mulher, né? E para a psicanálise, esse processo, a gente passa por ele, mas ele deixa marcas, ele deixa resíduos ali. Então, é claro que pode acontecer de você ter interesse por uma pessoa que tem algum traço que lembra sua mãe ou seu pai, como pode acontecer de você gostar de pessoas que sejam o contrário da sua mãe ou do seu pai, que também mostra uma forma de sair do Édipo. Você gosta de tudo aquilo que é o contrário do que os seus familiares são. É uma Existe possibilidade. uma teoria que fala também que o papel do pai pode ser substituído por símbolos que representam o pai, né? Eu acho tão estranho a bandeira, o hino nacional, o seu tio, qualquer um de tipos assim que tem como conotação a masculinidade. O que você acha? Eu acho que é uma leitura limitante, mas ela é razoável no sentido, ela permite algumas aberturas, né? Tem autores que associam essa ideia do Estado como pai, né? Pode ser problemática, mas também permite alguns insights às vezes, né? Às vezes não é o Estado é como um pai, mas às vezes os sujeitos podem agir em relação ao Estado de maneira submissa, de forma que o Estado seja um pai. Isso é possível no sentido de que, às vezes, uma revolução se trata de tentar desmobilizar o Estado dessa posição de superior, né? E de domínio. Né? Então, é possível ler dessa maneira. Eu acho que tem leituras muito interessantes nesse sentido. É porque nessa nova época que a gente está vivendo é muito comum, né? Uma estruturação de lar sem o homem, né? Uhum. E daí a gente começa a ver as soluções para essa identificação com a imagem masculina, né? Então, daí deriva. Hino, inclusive, falar que pode representar a figura masculina. Sim. Mas entendi. Obrigada, professor. Imagina. Desculpem. Fala, pode falar. Uma dúvida a respeito desse tópico da universalidade.
Freud ele tece algum comentário a respeito daquelas pessoas que não são criadas com pais, a exemplo quem é órfão, né? Enfim. O Freud, acho que ele chega a falar de uma figura masculina, um avô, um tio, que também desempenha essa função de cindir essa união simbiótica, talvez eu estou chamando aqui, da criança com a mãe. O Lacan vai fazer diferente, ele vai dizer que ele vai substituir pai por nome do pai e vai dar um nome para isso, que o nome do pai é uma espécie de... é um lugar, então é uma função, quase como uma função matemática ali. Então você imagina que qualquer sujeito, até uma mulher mesmo, uma avó, pode desempenhar por Lacan o papel de nome do pai e realizar esse corte, marcar esse limite para o sujeito, que existe algo ao sujeito que é interditável. Existe algo que é da ordem do impossível. O Lacan vai mudar os termos de muita coisa, mas ele achava que ele substitui pai físico por nome do pai, uma função, então qualquer um pode desempenhar essa função no interior da família. Então uma pessoa de fora, uma mulher, uma tia, uma avó, a própria mãe, né? Ao falar do pai, isso pode ter um efeito de separação. Né? Eu estava lembrando agora de um caso curioso talvez seja um caso de complexo, dessa saída problemática do complexo de Édipo no interior das relações infantis. Lembro de um caso de uma amiga psicanalista que falava de um rapazinho jovem, parecia muito doce, era sempre muito simpático com ela, e que se descrevia que o menino tinha ataques de raiva em direção ao pai, né? Ele atacava e chutava o pai, e ele tinha uma ligação muito, muito forte com a mãe, ao ponto de agir como um bebê perto dela, como querendo ser o objeto da mãe. Então era, ao mesmo tempo, tentar ser o objeto da mãe e agredir o pai. Eles iam jogar bola assim. Era um menino até acho que já tinha 6 anos, ele chutava o pai, ele agredia, ele xingava. Ele batia no irmão mais novo também. E a hipótese dessa analista mais simples, no caso ali, é achar realmente que tinha uma questão ali da saída do complexo de Édipo, né? O teu irmão mais velho, o vizinho, até a novela que a mãe ama. Betônio, eu acho que é por aí mesmo. Luiz, né? Eu acho que é por aí mesmo. Gente, entrei tarde. Como fica a lista de presença? Alguém pode me dizer? A lista de o Zoom, ele registra. Então, conforme vocês vão entrando, ele vai marcando quando vocês entraram e quanto tempo vocês ficaram. Então, sempre a entrada de vocês é o que marca a lista de chamada. Gente, algum comentário? Não sei se a gente tem analistas aqui. Alguém que gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu fiz uma... Prof, eu tenho um comentário. Diga, Júlia. Uma coisa que eu notei, eu sempre tive tendência a conhecer muitos homens da minha vida, que eles eram muito próximos da mãe, tinham essa grande ligação com a mãe. Até meu próprio pai é assim. E é um pouco parecido com esse teu exemplo, né? Uma dificuldade em lidar com o pai. E uma coisa que eu noto em comum com eles é que eles tendem a ser mais tímidos, mas parece uma dificuldade com o social. E isso eu vi que Jung costumava... Algumas coisas que eu li, como eu te falei, eu só leio pela internet, não tenho uma formação. Mas essa visão, assim, que o mundo externo, né? Ele seria uma coisa... uma masculinidade, por assim dizer. Então, o homem com muita feminilidade, ele teria essa dificuldade em agir, por assim dizer, no mundo externo, né? E a mulher é a mesma coisa, assim, a mulher que tem essa dificuldade com a mãe ou com o pai também vai se refletir na relação. Você compactua com essa visão também do social como masculino? Ou o trabalho como masculino? Pergunta bastante... complexa. Eu nem sei se eu consigo responder tudo isso, mas talvez eu consiga só responder a primeira parte do que você falou. A questão de identificar a questão da lei ao masculino é uma discussão gigante. Tem vários autores que tentam mudar isso, né? Colocar como, em vez de ligar o social e a lei
ao pai, associar a mãe. Tem autores que tentam fazer isso. A gente vai trabalhar aqui com a psicanálise do jeito que a gente tem aqui, a gente não vai entrar nessas minúcias das discussões do patriarcal. Talvez, né, a gente, no final de algumas aulas, a gente possa discutir um pouco, mas sobre aquilo que você falou dos homens, o Lacan diria que para a gente nunca, ele não gostava muito que a gente ficasse tentando analisar de maneira assim tão distanciada, né? Ele achava que a análise tem um lugar no aqui e agora ali da sessão analítica, né? Então ele achava que os sujeitos são muito complexos para eu dizer, esse menino aqui está na cara que foi por causa disso, disso, disso que ele é assim. Mas dito isso, dito que não é das coisas mais legais a se fazer, ficar fazendo esse tipo de leitura um pouco distanciada. Tem autores, sim, que, por exemplo, essa Françoise Dolto, que estava nas imagens que eu coloquei antes, que colocam, sim, que às vezes essa saída do complexo de Édipo gera figuras mais tímidas, porque justamente esse complexo de Édipo gerou uma introversão, né? Essa dificuldade, essa associação à mãe, não quer dizer que o complexo de Édipo não aconteceu ali, ele é próximo, né? Vocês vão ver que quando Lacan fala que o complexo de Édipo ele é desmentido, a coisa está num campo bem diferente. Mas é um resquício, seria, assim, fazendo uma leitura bem selvagem, um resquício do complexo de Édipo. E a Dolto, essa psicanalista que eu mencionei agora há pouco nas fotos, ela estava lá, ela acreditava que sim, figuras mais ligadas à mãe, elas tendem a ser mais tímidas, justamente esse resquício do Édipo, porque o Édipo seria a passagem desse mundo privado, da família, para o mundo social, né? Então, é um sujeito que essa marca do complexo de Édipo talvez tenha ficado um pouco mais forte. Então, ele, proximidade com a mãe, um pouco de timidez. Mas é uma leitura da Françoise Dolto, Lacan provavelmente não gostaria, mas é possível fazer essa leitura de alguma maneira. Sobre a política, acho que a gente pode deixar mais para frente. Mas, no Zoom, não entrei pelo e-mail, fica registrado pelo nome. Sim, fica registrado pelo nome. Toda a teoria feminista fala disso, né? O questionamento do público privado e as delimitações para os gêneros. Sim, fala. O debate é muito grande. Tem um psicanalista lacaniano que ele tenta fazer esse diálogo, por exemplo, com a Judith Butler, essas autoras da questão do gênero, né? Eu vou lembrar o nome dele. Ele é um professor da PUC agora. Ele é muito legal porque acontece às vezes teve um evento famoso aí um tempo atrás que teve uma discussão muito acalorada na França, porque teve um ataque muito grande à psicanálise, como se fosse um resquício do patriarcalismo e tal. Então, até hoje, os psicanalistas estão batendo cabeça para dizer que isso é mentira e tal. A gente pode discutir isso, mas é um debate que foge totalmente aqui, daria para ficar aqui meses discutindo, né? Muito, muito complexo mesmo. Alguém ia falar alguma coisa? O que eu ia falar agora então a gente falou do complexo de Édipo, né? Então é um processo. Tem o momento do medo da castração, que é importante. Quando Freud falou isso, dizem que ele estava muito ligado a Viena, que é de onde ele veio, né? Que tinha essa questão de, às vezes, as crianças ficarem puxando o próprio pênis e, às vezes, alguém gritar e falar que vai cortar. Você já deve ter escutado isso alguma vez. Minha mãe já falou isso pro filho da minha prima. Ele tinha mania de abaixar as calças pequenas e ficar puxando o pênis, que para o Freud já era uma forma de masturbação. Ele vê alguma excitação ali, de ficar brincando com aquilo, ficar brincando com o pênis. E essa cena para o Freud, que ele está pensando quando ele fala do medo da castração, né? Então, também faz parte do complexo de Édipo. A questão é que o complexo de Édipo, fundamental aqui para a gente, ele coloca um limite, ele coloca uma barra, ele coloca uma negatividade, porque ele cria um limite assim, isso você não pode ter tudo que você quer. Isso vai aparecer no Freud às vezes, porque ele vai falar, depois ele vai colocar o complexo de Édipo como uma coisa quase assim, matriz de um pacto da civilização, do mal-estar na civilização, e ele vai colocar que o complexo de Édipo é uma coisa que marca um limite, entrada na sociedade, porque quando você tem um limite, é a entrada da lei, é a entrada dos sujeitos perceberem que no mundo social eles não podem ter tudo que eles querem, notar, ele vai fazer essa aproximação. Notar que existe uma certa regulação do mundo externo.
O Lacan vai fazer uma divisão muito interessante. Ele vai dizer que do complexo de Édipo existem 3 possíveis negações do complexo de Édipo. Na saída desse Édipo, ele está mais pensando no meio da castração. Essa castração que marca o limite, o Lacan vai falar, existem 3 formas de você dividir isso, e isso vai definir as estruturas das pessoas que a gente recebe na clínica. Eu coloquei em alemão porque é bonito ficar falando alemão, vocês podem decorar aí, e ficarem usando conversas informais aí. Né? As pessoas acham interessante quem fala alemão, vocês podem decorar essas palavras e sair soltando aí nas suas conversas. É divertido, o pessoal acha difícil. Mas porque, na verdade, esses termos eles são traduzidos de diversas formas nos livros. Né? Então, Verneinung, negação. O Freud vai usar a palavra Verdrängung, recalque, e ele vai usar a palavra Verwerfung, mas ele vai usar em vários contextos de Freud. E Verleugnung. A questão é que o Lacan vai dizer, peraí, mas essas Verdrängung, Verwerfung, Verleugnung, mais do que simples formas de negação, eles definem as estruturas. Então, o Lacan vai dizer, Verdrängung é o recalque. Em relação ao complexo de Édipo, essa negação, o complexo de Édipo, entendo que para o Freud é visto como algo traumático, não é uma coisa que você passa fácil numa boa, assim, uma coisa que marca profundamente o sujeito. O neurótico, ele recalca a castração. A questão da castração é recalcar. No caso da psicose, que aí é do campo dos delírios, ela envolve a Verwerfung, que o Lacan vai traduzir, que os franceses vão traduzir por fora-aclusão. Termo que vocês vão falar, mas o que significa fora-aclusão, professor? Fora-aclusão no direito francês. Sabe quando vamos supor, vocês estão assistindo um processo e aí você tem uma prova, você tem uma gravação. Tem uma gravação que mostra que o político X realmente recebeu aquela verba de maneira ilícita. Aí vem o advogado e fala, tá, mas essa gravação ela foi recolhida de maneira ilegal. Então, essa prova não vale. Quando isso acontece, é dito que a prova foi no direito francês, fora incluída. Então, você chegou a saber dela, mas ela perdeu a validade, ela não vale para o processo. O Freud vai dizer, o sujeito passa pela castração, mas ao mesmo tempo mas o Lacan, ele fora com essa questão da castração. Professor, fenomenologia vai ser crítica à psicanálise? Fenomenologia vai ser crítica à psicanálise? É uma pergunta. O Lacan e o Husserl, mas não tenho capacidade aqui de entrar nesse assunto, eu acho. Mas eu não lembro se tem críticas. Eu lembro que o Merleau-Ponty tinha suas rusgas com o Lacan, né? E a Verleugnung, que tem relação com a perversão. A Verleugnung, em alguns textos brasileiros, traduções, é traduzido no português por desmentido ou recusa, às vezes por denegação, eu já vi também, mas os termos mais... O Lacan gostava de desmentido, depois de recusa. Então, em relação a esse limite que é colocado ao sujeito, o perverso é aquele que ele desmente, ele fala, isso para mim não vale, para mim isso não funciona, e eu vou provar isso. Basicamente, é isso que o Freud vai dizer, que o Lacan vai deduzir a partir do Freud. A gente vai entender isso em detalhes. Mas, então, a gente tem 3 possíveis respostas a questão da castração, essa questão do limite que é colocado em relação à criança. Entendo que esse limite é uma coisa muito mais expansiva do que a gente está acostumado, e envolve a questão da entrada nas leis, a questão da sociedade, a gente vai entender a questão do limite. Quando vocês pensam em limite, desmentido e recusa, lembrem lá do Marquês de Sade, o que ele fazia o tempo todo? Ele quebrava os tabus, ele estava o tempo todo mostrando que tabus para ele não funcionam. Ou seja, para o Sade, as normas da sociedade não imperam. Ele fala, eu posso quebrar essas regras. É um pouco isso que a gente vai entender um pouco mais a seguir. Alguém tem alguma pergunta? Deve ter várias, né? Desculpa. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tinha falado antes do perverso polimorfo.
Só citando aqui algumas recorrências da noção de perversão no Freud. 3 ensaios sobre a teoria da psicanálise, da teoria da sexualidade, 1905. Isso foi Freud. Diz, Paulo, fala. Como que ela chamava? Que foi a mãe do Lu Salomé. Também tinha essa coisa de faça o que quiser, seja livre, né? Aproveite tudo que puder nessa vida, não sei o quê. E ela era freudiana, né? Ela era... Uma coisa que é importante também a gente dividir aqui, é bem interessante essa pergunta, porque existe a perversão e existe a... Porque, lembrem, o Freud ele vai dizer, daqui a pouco vai aparecer aqui nos textos, ele vai dizer que perversão não é uma coisa que pertence só aos perversos. Todos nós temos, de perversão, todos temos um pouco. Então, a perversão não tem só um critério negativo, é isso que é engraçado. Ela também produz arte, ela produz gestos políticos. Por que a gente não dizer que aqui, a destruição de um regime político opressor tem algo do perverso que quer mostrar que o outro não impera, mostrar que o outro não manda. Aí, se a gente colocar naquela relação, né, o Estado como um suposto pai da lei, o perverso é aquele que nega a lei. Ele fala, a lei para mim não funciona, eu posso negar ela, posso fazer ela cair. Então, é possível ler a perversão também como uma coisa que acontece, porque o Freud fala isso. Os neuróticos têm fantasias perversas. Isso é interessante. Quem já nunca imaginou fazendo alguma coisa com uma maldade, né? Matando alguém, né? Assim, aí vocês falam que só eu, né? Não, só você que pensa essas coisas. Ou pensando em fazer alguma maldade, né? A gente fala assim, eu fico imaginando umas maldades, né? Quando você atende como analista, você escuta a pessoa falar, a gente tem uns pensamentos muito ruins, assim, que eu tenho medo de falar, tenho vontade de bater na minha mãe. Você escuta esse tipo de coisa, né? Aliás, isso é interessante. Tem uma frase do Lacan, voltando lá para a história do complexo de Édipo, para fechar um pouco isso. O Lacan fala, não sei se vocês já frequentaram uma sessão de análise, é um processo extremamente marcante. Aliás, um dos processos mais importantes para você entender a psicanálise é você fazer sessões, né? Realmente você fazer análise é muito importante para você entender os textos, por incrível que pareça. Parece que não faz sentido, parece abstração quando você lê sem ter feito. Mas o sujeito chega e você fala, você pode falar o que você quiser, né? Você pode falar tudo o que você quiser. Aquilo que incomoda é qualquer coisa, não há julgamento, né? E o sujeito, muitos deles voltam para a questão dos pais, da mãe, da relação, da infância, volta para aquela situação do complexo de Édipo, e o Lacan falava isso. Um sujeito chega e você fala do que você quiser. Um dia ou outro ele acaba falando da infância, das relações com o pai, com a mãe, como essa criação marcou esse sujeito. Mas eu acho que relaciona bastante isso, um pensamento perverso, com a culpa. Sim, Mike, relaciona assim. Perversão é contra a regra social, mas a regra social nem sempre é boa. Exato, Bianca, exatamente. A perversão tem o seu lado positivo. E no caso, Ana Luísa, sim, o perverso recusa a castração, né? Mas o meio da castração pode ser também. O Lacan, voltamos, o Freud, ele vai falar de fases do desenvolvimento infantil. Então ele vai falar que a criança sente prazer em sugar o seio da mãe, a amamentação. Você fala, professor, tem gente que fica horrorizada. Como assim a criança sente prazer ao mamar, né? A amamentação. O Freud o exemplo dele é muito claro. Ele não está pensando em criança que tem fome e simplesmente essa situação. Ele está pensando em crianças que, às vezes, mamam, às vezes, ao ponto de passar mal. Porque, simplesmente, o gesto de mamar é tão agradável que isso ultrapassa a questão da fome e da alimentação. Isso é o fundamental para o Freud, né? Então, a boca é a primeira zona erótica, a primeira zona de prazer, né? Ele também vai falar da questão da fase sádico-anal. Você fala, como assim, né? Sádico-anal, porque tem aquele momento que a criança desenvolve o controle de esfíncter, então controle sobre urina e fezes. E o Freud diz, é uma hipótese dele, de que a criança sente esse primeiro prazer de brincar, de segurar a urina e o cocô. E ele vai associar isso, a ideia do controle, de domínio, à perversão. É como se fosse, então, a criança é o perverso polimórfico,
porque a sexualidade para ele não se reduz à genitalidade, isso não existe para criança, não vai existir em muito tempo. Sexualidade é uma coisa bastante tardia, mas o corpo ela já sente prazeres pelo corpo, né? E ele é um perverso polimorfo, porque esse prazer está espalhado pelo corpo. Vamos ver aqui. É até engraçado a análise, porque às vezes você está falando de um tema que não tem nada de ligação aparente com o pai e a mãe, quando você percebe, lá está seu pai e sua mãe no meio do caminho. Isso acontece, acho, com todo mundo. E é interessante, assim. Como eu falei no começo, eu sou psicanalista e a gente escuta mesmo, sabe? Né, nas sessões, né? Isso acaba ocorrendo mesmo. Esse reter as fezes é uma forma sádica da criança para os pais. O Freud acredita na questão de reter as fezes da urina e soltar, e às vezes, por exemplo, não sei se vocês já viram uma coisa dessas, eu lembro da minha sobrinha, às vezes minha mãe queria que ela fizesse xixi, porque fazia tempo que ela não fazia xixi. Faz xixi, aquelas toalhas de pano, porque eu não queria gastar muito toalha comum, né, porque é cara, desculpa, a fralda é muito cara, então. Aí era aquelas de pano, né, faz xixi, faz tempo que ela não faz xixi. E ela ficava lá. Era trocar a fralda, ela fazia xixi. E eu lembro que uma vez ela riu, e na época, na hora, eu lembrei do Freud, que falava como um jogo. Uma criança pode ser um jogo. E nesse sentido também. Eu conheci um menino que chorava quando dava descarga do cocô. Ai, o Freud vai falar disso também, do apego às fezes. Tem criança que tem um caso de uma psicanalista que eu ouvi durante a minha formação, e ela falava de uma criança que retinha as fezes e ficava muito tempo sem fazer cocô, e passou em todos os médicos e não descobriram o que era, não era ressecamento, ela retinha o cocô, a criança. E é muito maluca a história, porque durante o tratamento de análise, a criança voltou a fazer cocô, e ela retia. Ela tinha medo de expelir as fezes, né? Assim, ela tinha medo de evacuar, né? Como às vezes eu acho que eu tenho, né? Assim, ela tinha medo. E durante a análise, a analista percebe isso e faz com que a criança compreenda que faz parte, né? E a criança que tinha problemas seríssimos consegue voltar a essa atividade, né? Era muito curioso, assim. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei bastante surpreso. Bate-se numa criança é um termo que o Freud é um texto muito importante que o Freud vai falar. A gente vai descobrir algumas coisas importantes. Para o Freud, o período da infância é entre 2 e 4 ou 5 anos. A criança passa os fatores libidinais congênitos são despertados pelas vivências ligadas a determinados complexos. Então, essas fases que eu falei para vocês, a questão da boca, a questão das fezes, da retenção da urina e das fezes, muito mais para frente vai falar aí do desenvolvimento da sexualidade em torno da região genital. Aí sim o sexo se torna ação ato sexual, né? E o que o Freud vai desenvolver é uma teoria, é a ideia de que nesse processo, por algum motivo, alguns sujeitos eles se fixam em um processo anterior. Então é como se uma parte daquilo que deveria ter sido recalcado, deveria ter desaparecido, ficasse. E o adulto ele sofre de uma espécie de resquício dessa primeira infância, alguma coisa que marca ela profundamente. Nesse bate-se numa criança, outra frase, o sentimento de culpa é o fator que transforma o sadismo em masoquismo. Aqui é um assunto que a gente vai ver que no Lacan é completamente diferente, mas para o Freud, sadismo e masoquismo são duas faces da mesma moeda, mas o sadismo ele é ativo, o sujeito age nas coisas e no mundo, o masoquismo ele age no próprio corpo, né? No próprio corpo. O Freud, esse bate-se numa criança, esse texto é interessante e difícil. O Freud vai dizer que durante as análises, muitas vezes essa situação é descrita por vários sujeitos. Eu lembro de uma criança apanhando. E ele vai percebendo que durante a análise essa fantasia vai mudando. Não, na verdade, eu disse que eu lembro de uma criança apanhando, era meu irmão. E o homem, na verdade, era meu pai. E, às vezes, depois de um tempo, ela fala, na verdade, eu acho que era eu e era o meu pai batendo em mim. E ele vai associar esse tipo de fantasia também ao complexo de Édipo, né? que é o orientador do Freud. Pois
o tema que eu tenho medo de falar, a questão da perversão. A questão da perversão, da homossexualidade. A homossexualidade, em alguns momentos, foi vista como perversão, porque era entendido por alguns psicanalistas como se o sujeito negasse ele negasse o próprio corpo, né? Ele tinha uma atitude ali de repúdio, né? Ele reconfigura seu corpo, ele vê seu corpo de outra maneira. Mas, assim, muita coisa mudou e não se fala mais que a questão da homossexualidade tem a ver com a perversão. Aliás, o Freud é um autor muito complexo, porque ao mesmo tempo que você pode encontrar isso, a questão da inversão, a homossexualidade aparece como inversão. Ele tem um texto famoso que é enfim, uma vez uma mulher mandou uma carta para ele falando que estava muito preocupada, que o filho era homossexual e que ela queria saber se tinha cura. E o Freud escreve uma carta muito bonita falando que não tem nada de errado com seu filho, e dissipando essa imagem de que teria a ver com o campo da doença, né? Então, ele escreveu muito, ele pensou durante muito tempo, e é complexo mesmo. Às vezes, para você entender um conceito, você tem que ler 3, 4, 5, 6, 10 textos para entender como aquilo se desenvolveu para ele. Então, ele tem essa carta muito bonita, é realmente bonita pela lucidez dele naquela época, né, de falar que não tem nada de errado com seu filho, né? Seu filho é uma pessoa normal. A perversão não se encontra mais isolada na vida sexual da criança, mas é acolhida dentro da trama dos nossos processos de desenvolvimento já conhecidos e típicos, para não dizer normais. Então, o que o Freud está dizendo é a perversão faz parte do desenvolvimento dos sujeitos. Então, todos temos um pouco de perverso, digamos assim. Todos, é até uma frase que é comum, dizem que os neuróticos, eles têm fantasias perversas, né? A diferença é que, geralmente, o neurótico, ele só fantasia, ele não realiza, né? E quando acontece, ele passa mal, né? Porque ele fala, não era assim que eu tinha imaginado, né? Que eu fui fazer, né? Então, é uma fantasia, mas quando ela de fato acontece, no caso dos neuróticos, ele treme de angústia, né? Tem um filme famoso, A Professora de Piano, tem essa dupla questão aí, a fantasia perversa de ser tomada à força, e quando ela encena aquilo, acha alguém para desempenhar o papel, ela passa mal. Isso, é o livro do Gilson Yanin, Cara do Dr. Freud, Respostas do século XXI a uma carta sobre homossexualidade, é muito bom. Ótima indicação, esse livro é maravilhoso mesmo. Problema econômico do masoquismo. A interpretação mais... Textos, então, só estou recuperando textos do Freud que falam sobre a perversão, mas o Freud ele se foca muito no masoquismo, porque ele acha que o sadismo é uma face da mesma moeda. A interpretação mais imediata e fácil de se obter é que o masoquista quer ser tratado como uma criança pequena, desamparada e independente, mas, em especial, como uma criança mal comportada. Aquele livro, A Vênus de Pérez, que eu falei para você agora há pouco, é curioso, né? Várias vezes o personagem principal, que quer ser surrado pela mulher, ele quer ser maltratado, ser chamado de escravo, o escritor escreve assim, não tinha lido Freud veio depois dele. Ele falava, e deitei minha cabeça em suas pernas como uma criança. Ou a personagem fala, você está agindo como uma criança. E isso lembra também aquela cena famosa de filmes, aos montes que a gente tem, em que uma figura fala assim, você foi um garoto mau, né? Filmes de comédia tem muito isso, né? Uma moça com chicotinho fala, você foi uma criança levada. É interessante isso, a ideia de... Porque, vejam, é isso, assim, o Freud está dizendo que a resposta... Então, o que o masoquista vai fazer é ele reencena ali uma situação, ele cria um teatro, pensa nos rituais, né, em que ele é maltratado por uma mulher, e para o Freud é como se ele estivesse reencenando a castração, mas ao reencenar aquilo, é como se ele se apoderasse daquilo, e aquilo gera prazer, né? A castração sobre mim não impera, eu até enceno ela, eu fui uma criança malvada, eu fui uma criança cruel, e aquilo gera prazer, porque aquilo não tem efeito sobre mim. No conteúdo manifesto das fantasias masoquistas também se manifesta o sentimento de culpa, no qual se supõe que a referida pessoa teria quebrado alguma coisa que é deixado indefinido, o que deve ser expiado mediante os procedimentos dolorosos e crueldade. É importante aí também que, nesse meio tempo, Freud desenvolveu sua teoria da pulsão de morte. Freud tem
pulsões, o famoso trip, que eu falei agora há pouco, que a gente pode associar a uma espécie de... Para o Freud, o sujeito é quase uma panela de pressão, e essas pulsões vão agindo e nos impulsionando. Você tem várias formas de dar destino para essas pulsões. É claro que a sexualidade é uma, mas o fazer artístico também é para ele. Essas pulsões, elas nos impelem. E também tem as pulsões de morte, que envolve uma questão destrutiva, né? Elas são envolvidas por uma negatividade. No interior das perversões tem ali uma questão da pulsão de morte. O Eros e Thanatos, né? A questão é que o masoquista pode ser entendido em ter alguma vontade de ser punido pela culpa do desejo sádico. Talvez para o Lacan vai mudar isso. Eu não vou entrar hoje, a gente vai entrar no momento da próxima aula aqui, como o Lacan interpreta essas coisas. Mas para o Freud, talvez. Teria que pensar direitinho, mas eu diria para você que talvez, Bianca. Será que eu... vou conseguir terminar aqui. O fetichismo, aí vem um dos temas mais... um tema complexo. Porque o que o Freud vai dizer é o seguinte, durante esse... isso aparece muito no senso do Freud. A criança vivencia a diferença do corpo e da sexualidade. Cláudia, você está desenhando na minha tela. Eu não sei como você faz isso. Eu não sei como você tem esse comando, mas você riscou aqui a tela. Mas tudo bem, não atrapalha a aula. Né? Eu não sei, eu ainda tenho que aprender a mexer no Zoom. Vamos lá. Fetichismo. Por isso, apresso-me em acrescentar que ele é fetiche, não é... Eu me confundi agora, desculpa. É o seguinte, para o Freud, então, é marcante a percepção que o corpo do homem e da mulher são diferentes. O Freud fala, por isso, para o Lacan não tanto, mas para o Freud é a questão da criança, do menino, que vê o corpo da mãe, ou da menina que acaba vendo o corpo do pai, ou da menina que vê o corpo do irmão. Isso marca no sujeito uma coisa angustiante, porque para o Freud a criança acha que todo mundo tem um corpo igual dela. Quando ela percebe que o corpo do outro é diferente, isso gera um efeito que para o Freud não é dos mais simples. O Freud tem esse texto, o fetichismo, que ele vai dizer que o fetichismo, que é esse apego a objetos como um objeto de desejo, a pessoa tem um prazer pelo pé, ou pela trança, ele descreve nesse texto um famoso homem que andava nas ruas, eu não lembro agora de onde. Cláudia, seu microfone está aberto. Cláudia? Será que eu consigo mutar, Cláudia? Acho que não. Não é o Homem-Lobo, né? Eu acho que ele comenta o nome dos lobos isso, mas a questão é assim. O detalhe. Cláudia, você pode desligar seu microfone. Tá muito barulho. Sobre o Homem dos Lobos, ele é mencionado, sim. O Homem dos Lobos, a questão do fetichismo. Mas, assim, importante para a gente fixar aqui, é que para o Freud, o que acontece? O menino, pense nessa cena, o menino vê o corpo da mãe nu pela primeira vez, e ele vê que ela não tem pênis. Para o Freud, isso é angustiante para ele, porque o Freud diz que a criança presume que ela pode vir a perder o seu pênis, que a mãe perdeu dela. Isso gera uma angústia na criança. Para o Freud, alguns sujeitos, essa visão é tão angustiante que é como se eles denegassem ou recusassem essa visão. Lembra lá do que eu falei da perversão? E para o Freud, o olhar é como se ele apagasse a situação do sexo da mãe, e ele se fixa, então, no que estava por perto, quase como se, assim, imagina um filme, aí você corta exatamente aquela cena que é perturbadora. Então, você vê no filme o que apareceu antes e o que apareceu depois. Daí, o Freud vai tirar de homens, por exemplo, que tem associação ao pé, por exemplo. É como se, nesse filme, a mãe aparecendo nua cortasse a questão do sexo da mãe que aparece, e você vê, e ele vê o pé. E para o Freud, ele cria uma relação fetichista com o pé. E o pé, ou a trança, o que quer que seja, vai funcionar para o Freud como uma questão de substituto do pênis da mãe. Ou seja, onde havia uma angústia, eu coloquei algo. E a partir desse algo, eu construí a minha sexualidade.
o Freud vai tem o pé, tem o sapato, tem a questão de vários, o chicote, né? Às vezes esses objetos se associam àquilo que o Freud achava que tinha a ver com a fantasia da castração. Eu acho que a trança, como você, né? A questão de um homem que o Freud ele descreve nesse texto, um homem que andava nas ruas, ele cortava a trança das mulheres na rua e roubava. Cortava a trança e ia correndo. Então, o que ele vai dizer, o que ocorreu foi que o garoto se recusou a tomar conhecimento do fato concreto de sua percepção, que a mulher não possui pênis. Não, isso não pode ser verdade. Isso é o que a criança pensa. Pois se a mulher é castrada, seu próprio pênis está ameaçado. E contra isso se rebela a parte do narcisismo. Que para o Freud sempre a castração envolve uma perda narcísica. Tem uma negatividade que se instala no sujeito. Professor, Só terminar esse trecho com o qual a natureza precavidamente dotou esse homem. Pode falar. o senhor acha que a perseverança dessa criança mal comportada que deriva em culpa e que deve ser expiada por procedimentos dolorosos, ela se perpetua em relações tóxicas quando adulto? Assim, a questão da perversão, por exemplo, na esfera emocional, na questão das relações humanas, é muito forte, né? Isso, sem dúvida, pode... A questão... Como eu disse, existem perversos, mas a perversão faz parte. Então, vocês ficam imaginando aí algum amigo ou amiga que está numa relação tóxica em que a pessoa é maltratada, é pisoteada. E fica. E fica. Vocês falam assim, isso seria perversão? Talvez não seja perversão. Não, mas culpa. Eu acho que ela deve ter... Talvez ele não... A gente talvez pudesse dizer, talvez não seja da ordem. Ele não é um perverso, mas isso, sem dúvida, pode ser da ordem da perversão. A psicanálise fala que, às vezes, o neurótico acha que ele tem que ser punido. Né? Ele acha que ele merece, porque... Para a Melanie Klein, uma outra psicanalista, como ele teve pensamentos negativos lá no passado dele, ele acha que se ele é punido agora, tudo bem, porque ele merece. Entendi. Professor. Obrigada. Professor? Imagina, Paula. Fala, Luiz. Professor, só uma dúvida que eu fiquei. Então, por exemplo, o perverso, ele tem um mecanismo de recusa, mas aí o que acontece? Fica com essas duas sentenças, né? A mãe tem o falo e a mãe não tem o falo. A mãe é castrada. E aí a pergunta que fica nesse momento do fetiche, é uma forma dele tá trabalhando com essas duas sentenças, da mãe ter o falo, por exemplo, um homem que tem fetiche em salto alto. O salto alto passa a ser o falo da mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem essa ideia que existe a castração. Mas ele que tem aquela questão da denegação, né? Do desmentido, de desmentir. Tem alguma coisa a ver? Não, Luiz, eu acho que tá tudo aí, né? O que você falou, o Freud vai falar que o perverso ele sofre de uma divisão entre o saber e não saber da castração. Ele sabe, mas ele recusa. Uma coisa importante... Isso vai mudar muito para o Lacan. Lacan não vai falar da questão... A questão... Tem alguém com o microfone aberto, tá alto, se puder mutar só? Perdi o que eu estava falando. O Lacan não vai falar de, por exemplo, a questão do falo da mãe. Ele vai falar de uma questão da falta. Ele deixa as coisas em termos um pouco menos fixos. Ele vai pensar de uma... Só que eu não sei quem está com o microfone aberto, mas eu me distraio de tal maneira. Mas o... Cláudia. E uma coisa importante também para vocês saberem, que isso não apareceu até agora, é que a perversão não é uma coisa que você faz uma vez para o perverso e acabou. Ele precisa negar, ele precisa recusar a castração sempre. É um ritual que ele precisa para sentir prazer. Então, como Lacan diz, ele faz isso em ato. Ele cria um teatro, ele é quase um cenógrafo, né? Ele cria uma situação, não pode ser qualquer roupa, tem que ser aquela roupa, ela tem que estar com aquele chicote, ela tem que estar daquele jeito, com aquele salto alto.
é uma construção, ele é quase um cineasta, né? Ele constrói uma situação e ele precisa negar essa castração, os limites dessa castração em cena, né? Ele literalmente encena essa castração. E castração, o Lacan vai mudar muito, porque a gente associa a castração. Cláudia, por favor, Cláudia. Cláudia, como que eu muto a Cláudia? Eu não sei como que eu muto a Cláudia. Eu acho que se você clicar com o botão lado direito no nome dela, você consegue mutar. Você consegue ativar o mudo dos participantes. É que tem tanta gente, eu não consigo achar ela e tá... Vamos ver aqui se eu consigo... Tem mais gente querendo entrar agora. Será que a pessoa está pensando em assinar a lista? Eu não consigo... Se você clicar ali na lista ali em participantes, aparece em primeiros lugares as pessoas que estão com o microfone aberto. Ah, mutei a Cláudia, não acredito. Cláudia, não é pessoal, viu? Não sou um perverso, eu acho que não. Gente, vocês têm alguma pergunta mais? Professor, só voltando à questão da falta para Lacan, você falou que Freud ele vai falar da questão do falo e Lacan vai falar da questão da falta. É que o que acontece, gente, é que o Lacan falava de pênis mesmo. O Lacan fala de falo. Para o Lacan, isso é interessante, ele vai falar que não tem a ver com o pênis do homem. Ele vai falar que o falo é um significante que ninguém tem, na verdade. Ele vai colocar que é um significante que o menino acha que ele pode ter, a menina acha que ela pode ter, mas ninguém tem. É um significante que viria para suprir aquela falta. Então, ele é castrado, entra em cena o significante do falo. Isso é uma leitura que ele faz do Freud, porque o Freud fala que o menino vai perceber que ele pode, digamos assim, buscar uma mulher no mundo. A mãe é interditada, ou a menina a mesma coisa, né? Que ela pode procurar alguém no mundo. Então, o medo da castração é só para interditar a mãe, mas a criança tem, sim, ela entra para o mundo. Né? O Freud, o Lacan, ele vai pensar quase no sentido de fórmulas matemáticas, ele vai dizer que o falo é um significante da falta. Eu posso tentar explicar isso. Vai ser um milagre se eu conseguir explicar isso de maneira boa, mas... então, o Lacan não vai falar tanto, ele vai falar de significantes e de estruturas. Então, para o Lacan, o que a castração instala, esse não que é dado à mãe, é uma falta. O primeiro objeto do desejo da criança, que é a mãe, é interditado. Então, a criança entra a falta, entendeu? Porque o objeto é interditado e se entra um vazio ali, né? E o sujeito vai buscar no mundo coisas que possam suprir a falta. A falta para o Lacan é fundamental. A gente está em busca de uma questão a gente está às voltas com o desejo, com o objeto. A busca de um objeto que venha suprir a nossa falta. Para o Lacan, todo mundo está uma espécie de signo negativo. Sabe quando o Lacan, o desejo não é uma coisa, o desejo ele circula. Então, já viu aquilo? Vocês falam assim, eu queria tanto ter aquele carro. E aí, quando você tem o carro, você já não gosta mais. Uma pessoa que fala, eu queria ter aquela casa. Faz toda aquela expectativa de ter a casa e depois de ter a casa, ela quer outra coisa. Porque nenhum objeto, no Lacan, a gente é marcado pela falta e nenhum objeto preenche essa falta. Então, a gente sempre está às voltas tentando buscar e preencher esse vazio que marca a gente. E para as mulheres também, a mesma coisa. Para as mulheres também. Carro elétrico, né? O Lacan conserta um pouco a questão que o Freud teve dificuldades de resolver ali. Significante, dá para pensar assim, Júlia, da ordem de uma coisa um pouco mais abstrata mesmo. Eu tento, não é a palavra, mas serve para agora. Vamos ficar com essa palavra, acho que ajuda no começo. Gente, eu sei que foram temas bastante complexos. A gente pode voltar disso depois, Ana Luísa, é importante também. Se vocês tiverem alguma pergunta, perguntas bobinhas também valem, como diz uma professora. Então, se você achar assim, mas essa pergunta dá medo de fazer, porque ele vai me achar bobo e tal. Eu passo por isso, então fiquem tranquilos. Então, se quiserem fazer uma pergunta de qualquer ordem, agora é a hora para aí a gente encerra, mas se vocês quiserem, por favor. Estou aqui. Com licença.
Estão me ouvindo? Sim, Mike. Ah, tá. Eu só tenho uma, assim, tipo... É que eu acabei nem me perdendo, mas... Sintetizando, tipo... Então, o que é perversão? Perversão para existe a perversão nas subjetividades, então todo mundo tem um pouco de perverso para o Freud, para o Lacan, para os psicanalistas, mas perversão enquanto estrutura é um tipo de sujeito que na saída da resolução do complexo de Édipo, o caminho que ele toma é o da recusa da castração, e o que esse sujeito faz na sua vida amorosa, às vezes na vida social. Você deve estar pensando aí, perverso é criminoso? Sim, alguns perversos são criminosos. Tem gente que diz pedófilo é perverso, por exemplo. São de estrutura perversa. Eles gostam... A gente tem pelo menos 3 tipos de perverso, mais ou menos. Então, a gente tem o sádico, o masoquista e o fetichista. Esses sujeitos, eles recusam, né, esse limite que tem a ver com a saída desse processo de castração. E no mundo eles vão, por exemplo, serem pessoas que desobedecem regras, ou pessoas que precisam uma forma, ou pessoas que só têm prazer erótico ao passarem por rituais que envolvem serem surradas, e coisas do tipo. Tem aquele sujeito que gosta, tem gente que fica pensando se o psicopata é um perverso, tem gente que sim, são questões em aberto, mas o psicopata que gosta de transformar o outro em objeto. Então, como que ele recusa a castração? E como que ele diz que não existe limite para as coisas? Não existe limite para ele. Ao provar que tudo o que ele deseja, ele realiza no mundo. Então, ele prova que não há o limite, porque a castração para a psicanálise, ela colocou o limite para esse sujeito em relação ao mundo. O sádico, ele tende, às vezes, a transformar o outro em objeto, judiar do outro, fazer o mal ao outro. Isso é possível. Não precisa ser assim, mas é possível. A questão de o sofrimento do outro que gera um prazer pessoal. Então, é uma discussão isso. Tem psicanalistas que falam que sim, que o psicopata, o que hoje se diz psicopata, para a psicanálise é o perverso. Tem gente que diz que sim. Essa questão e tem a ver com a parte física, tem gente que fala que o psicopata não tem amígdala, não tem uma coisa assim? Tem esse tipo de construção, mas a psicanálise não costuma gostar, ela prefere escutar o sujeito e entender esse sujeito, entender não é a palavra, mas deixar esse sujeito falar e compreender como é que ele chegou a ser o que é, né? Digamos assim. Então, Entendi. a psicanálise não gosta de criar esse tipo de regra. Mas... É bem passado. Sim, o filme Cheiro do Ralo, alguém comentou aí no chat, é muito bom. Também tem esse tema lá, realmente, é a questão do fetiche, né? O Cheiro do Ralo, um filme brasileiro muito bom. A gente vai falar de alguns filmes e alguns livros, espero, na nossa terceira e última aula. Mas a gente se vê, então, na quarta-feira. A não sei que alguém tenha uma última pergunta. Não? Podemos encerrar? Bom, Muito gente, obrigada, professor. Adorei a aula. Acho que todo mundo também. Muito obrigada. de nada, gente. Foi um prazer imenso. Espero que tragam dúvidas para a próxima aula. A gente se vê na quarta-feira. Muita coisa difícil ainda para ver. Mas vocês podem trazer pergunta dessa aula para a próxima aula e a gente se vê, tá bom? A frequência, como eu disse, o Zoom anotou a frequência. Quando vocês entram no Zoom, aparece lá. Se eu tiver algum problema para identificar alguém, eu tento entrar em contato e descobrir quem é. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês. A gente se vê até quarta-feira, então. Tchau, tchau.